Continuando na página 110, agora no tópico 4-7, nós veremos aqui sobre duas atenções que temos que ter aqui, né? Com relação à tensão reversa, né? Que o diodo suporta. Então, se a gente tem uma fonte onda completa, meia onda, onda completa com center tap ou com ponte de diodo, existe um cuidado quando você usa o filtro, o capacitor, existe um cuidado que temos que ter com relação aos limites de tensão reversa. E depois nós veremos um pouco sobre essa corrente de surto, ok? Então, aqui vai falar sobre quando a gente usa um filtro, né, um capacitor de filtro, a gente tem que tomar cuidado com a tensão reversa, no caso de meia onda, aí onda completa com ponte, e aí também a onda completa depois com center tap. Mas eu vou fazer simulações no LT Spice para ficar mais fácil explicando detalhando isso aqui. E depois vou voltar a falar sobre o resistor aqui de surto, né? Que como aqui no exemplo, aqui, olha, o que tem de novo aqui nesse retificador onda completa aqui usando ponte. Nós temos um resistor aqui, certo? Chamado resistor de surto. Depois eu explico. Então, vamos aqui ver um pouco sobre os cuidados que temos, a atenção que temos que ter com relação à tensão reversa. Então, eu já deixei preparado. Primeiro, então, normalmente a sigla é o pico inverso, né? Que é no datasheet você vai encontrar várias nomenclaturas. Esse PIV, né? Tem pico invertido, pico reverso, V breakdown, né? Existe mais assim, é a tensão reversa, ok? Que importa aqui. Bom, então aqui estou com um exemplo aqui de um retificador, né? Usando um transformador comum aqui, né? Não é o caso de usar center tap, porque é meia onda. Só que eu estou usando o filtro aqui. Então, o que acontece? Eu tenho que tomar cuidado quando esse retificador, quando esse diodo vai ficar bloqueado, eu tenho que conhecer qual o pico máximo de tensão reversa que vai ficar sobre ele. E aí ele tem que, a especificação dele tem que suportar, senão ele vai danificar, vai queimar esse componente. Então, como que funciona, né? Então, vamos rodar aqui a simulação. Ó, eu tenho um filtro aqui, coloquei valores aqui, né, aleatórios, 470 microfarad de filtro, uma carga aí de 200 ohms, tá? Então vamos ver um pouco das formas de onda. Então aqui, ó, eu tenho a minha tensão 120 RMS de entrada. Aqui, como está referenciado ao zero, então se eu clicar aqui eu já tenho a tensão aqui, a tensão na entrada do retificador do diodo, né, que é o secundário do transformador. Então só vou abrir um painel aqui. Então qual é a tensão de pico que eu estou aqui, né? Eu estou com um pico aqui, né? Deixa eu trazer aqui, de 11,3, né? Ok? Devido à relação que eu tenho aqui, né? Ok? Então estou com um pico aqui. Isso que interessa, já tem o valor exato. 11,3. Bom, você lembra que no datasheet aqui do N4001, quando nós vimos em vídeos anteriores, que ele suporta aqui no 4001, ele suporta 50 volts reverso máximo, né? Então vamos ver se em algum momento nesse circuito aqui isso possa atingir esse valor, se estamos trabalhando abaixo sem problema. Então essa primeira forma de onda. Eu quero ver agora a forma de onda. Vou clicar aqui para pegar a forma de onda na carga, só para a gente avaliar, ok? Então olha, quando subiu aqui o capacitor se carregou, aí quando vai caindo o potencial aqui no transformador, mas o capacitor está carregado e vai descarregando, o que nós vimos sobre o efeito do filtro aqui, né? Então a gente tem um certo ripple aqui, mas, né, tá o nível DC bem maior porque eu estou com um filtro, ok? Mas beleza, o que me importa é a tensão reversa. Eu tenho que tomar cuidado com a tensão reversa do diodo. Como só tem um diodo, então nada melhor que se eu pegar aqui, se eu ver aqui a tensão sobre o diodo aqui, né? Ó. Ok? Olha a tensão sobre o diodo. Então, vamos ver aqui, ó. Qual é? Então, esse aqui é o potencial sobre o diodo. Então, quando está o semiciclo positivo lá na entrada, o diodo está conduzindo, ficou o 0,7 nele, né? Ok? Só vendo aqui que o zero está aqui em cima. Então agora, quando ele bloqueia lá, quando
Quando começa a bloquear, como eu tenho o capacitor, ok? Então o capacitor se carregou. Quando esse aqui já vai, quando esse semiciclo positivo aqui está caindo o potencial, ok? O que acontece? O capacitor está carregado, ele se carregou do outro lado, né? Tá aqui o potencial do capacitor, né? Então vai chegar um momento que já vai ficando tensão reversa, porque o potencial do capacitor aqui vai ser maior do que esse potencial que está caindo aqui na entrada. Então ele já fica reverso. Mas qual o pico reverso máximo que ele chega? Olha aqui, ó. Ele chega, deixa eu mudar aqui. Lembra que o pico aqui era 11,3, né? Ok? Então, se eu ver aqui o pico máximo que ele pode chegar, então se eu pegar aqui, olha, já direto vendo a tensão, o pico que ele pode chegar aqui, ó, seria 21 volts, né? Ok? Por quê? Porque é o seguinte, porque assim, como o capacitor se carrega, o capacitor não vai descarregar totalmente e nem vai ficar carregado até o máximo. Se ele ficar carregado, dependendo da filtragem, se o capacitor não descarrega muito, se o potencial no capacitor fica maior, essa diferença com relação ao pico negativo aqui, olha, então a diferença do potencial positivo no capacitor nesse momento maior aqui, olha, quando estava no menor potencial negativo na entrada, esse é o maior potencial negativo que eu tenho no capacitor. Então, se esse filtro fosse maior ainda, né, o máximo que eu poderia chegar seria 2 vezes a tensão de pico, né? Mas eu estou um pouquinho abaixo porque o capacitor descarregou um pouco. Então aqui estou 21, né? Mas 11,3, né, vezes 2, né, daria 22, né? Uma coisa. Então, porque o capacitor descarregou um pouquinho. Então, nesse tipo de retificador meia onda, se eu uso o capacitor, então eu tenho que tomar cuidado porque às vezes a tensão reversa, ela pode ser 2 vezes a tensão de pico, ok? Como nós estamos quase chegando aqui. Então, mas só que nós temos aqui, né, 21 volts, né? 21 volts. Ele suporta 50, então tudo bem, né? Ok? Nesse exemplo tudo bem. Mas aqui eu chamo a atenção porque dependendo do projeto que você está fazendo, às vezes você está trabalhando com um limite de tensão reversa pequeno e nessas condições aqui é o dobro que fica, né? Então, não pode pensar só no pico da alimentação de entrada, no pico negativo, mas tem que adicionar o potencial que fica no capacitor. Isso pode chegar até o dobro. Então é 2 vezes a tensão de pico, às vezes é o máximo que você chega. Então aqui atingiu aqui 22, né? 21, na verdade 21 aqui, mas está tranquilo ainda dentro da especificação desse. Mas só para dizer, esse tipo de configuração podemos chegar 2 vezes a tensão de pico com tensão reversa. Então foi demonstrado isso aqui. Vamos ver uma outra demonstração de um outro retificador. Então a gente vai pegar um retificador aqui com ponte, ok? Então aqui eu tenho um retificador normal, mas com ponte, né? Então um transformador normal, né? Não tem center tap, mas eu estou fazendo com a jogada aqui de onda completa, né? Eu tenho um filtro, a carga. Então vamos pegar aqui também, vamos simular aqui, ó. Então olhando já no secundário, então no rolamento secundário, qual a tensão que eu tenho? Deixa eu abrir painéis. Então, qual é a tensão de pico que eu estou tendo aqui nesse exemplo aqui? Eu estou aqui, vou trazer para cá. Então, olha lá, 11,3, tá? O pico, né? Ok, é a mesma relação do exercício anterior. 11,3 aqui eu estou ok? Então, se eu pegar agora, ver então qual a tensão potencial na carga, ó, como é onda completa, ó, eu tenho uma filtragem bem maior, né? Tem o capacitor, mas mesmo assim é onda completa. Eu estaria os dois semiciclos na saída, mas com o capacitor fica melhor, ele fica mais estável aqui, né? É isso aqui. Vou abrir mais um bloco aqui. Agora o que me interessa? Eu quero pegar a tensão reversa, né? No diodo. Só que aqui nesse tipo conduz aos pares. Eu conduzo primeiro o D1, depois o D2, né? Então eu vou pegar aqui sobre o D1 aqui, ok? Esse é o potencial no D1, então quando está no semiciclo positivo, né, que o D1 está conduzindo e o D2 também, os dois estão em série, então olha, é 0,7 que fica lá, né, aproximadamente 1, né, pela corrente que está passando, mas qual o máximo potencial que fica nesse diodo, né, ok? Fica lá, eu fico com os quase 11, né, 10,3, né, porque tem a queda. Então aqui eu só tenho, no máximo eu posso chegar a tensão de pico, porque no outro diodo também fica, porque ele sempre tem 2 diodos em série, né?
Então esse aqui foi um diodo, né? Esse aqui é o D1. Eu vou colocar a corrente, eu vou colocar aqui o potencial do D2 também, né? Que eles estão juntos aqui, ó, potencial do D2. Né? Eu marquei aqui. Isso. Aqui, ó. Então eles estão com o mesmo zero aqui, né? 0,7, então eles estão em série, mas eles dividem, né? Eles dividem, fica só tensão de pico no máximo em cada diodo. Então não tem problema também, ok? Pode ficar tranquilo que o máximo aqui que pode, não é que nem no caso anterior que pode dobrar. Esse não, é só o máximo é a tensão de pico que pode ficar em cada diodo, ok? Eu posso até analisar os outros também, né? Os que vão estar introduzindo em momentos diferentes, que nem o exemplo aqui, vou pegar o potencial no D3 aqui, né? Então ele só é invertido, né? Porque enquanto um está conduzindo, o outro está bloqueado, mas o máximo potencial que pode ter nele está aqui, né? É os 11 e pouco, né? Os 10, 11 lá, tá? Então, para essa configuração, tranquilo, o máximo é o reverso, a tensão de pico, que pode ficar em cima dele. Agora vamos ver o último exemplo, que é o onda completa, usando o center tap, né? Então aqui vamos já fazer a simulação, ok? Aqui é o seguinte, quando no livro ele fala tensão de pico, quando eu uso o center tap, ele considera entre aqui e aqui. Mas se a gente vê assim, ó, a tensão aqui, olha, a tensão entre o zero, né? Como eu estou com a referência do zero ao center tap, qual o pico máximo aqui nesse exemplo? Eu vou pegar, dividir o painel. Eu estou aqui com, nesse exemplo, eu estou aqui com 14, né? Ok? 14,3. Ok? Entre o center tap e o extremo. Ok? É que no livro ele vai falar que o limite vai ser, o máximo pode ser a tensão de pico, porque ele considera aqui. Então a gente vai ver que o limite, o que vai ficar de reverso em cada diodo, vai ser o dobro, 2 vezes a tensão de pico, mas com a referência no center tap, tá? Ok? Então agora vamos ver aqui, ó, na carga. O que eu tenho na carga? Olha. Beleza, um retificador onda completa, tá retificando. Então eu vou abrir mais um bloco aqui, né? Mais um bloco aqui e vou pegar a tensão reversa num diodo, né? Ó. Então aqui é quando tá conduzindo, certo? E quando ele vai bloquear, então eu vou pegar aqui, ó, quando ele vai bloquear, qual o máximo que ele pode ter? Olha, 27, né? Ok? Então isso aqui é 2 vezes a tensão de pico se eu considerar, né, do zero, né, do center tap ao extremo, ou a tensão de pico se eu estou considerando o potencial entre um extremo e outro, certo? Então fica o dobro aqui, porque é o seguinte, quando esse diodo está conduzindo, ok? O potencial positivo, né, está subindo aqui, a gente sabe que esse aqui vai estar revertido. E ele está 180 graus defasado, então aqui está subindo, está caindo o potencial. Então ele vai chegar aqui 2 vezes, né? 2 vezes a tensão de pico pode ficar reverso, né? Ok? Mas a tensão de pico relacionado ao zero center tap. Se eu tiver relacionado aqui, se eu estiver avaliando, falar que a tensão de pico é o ponto entre os extremos, aí é só o máximo é V de pico, que vai ser 2 vezes o que é pela metade, né? Então, assim, esses são os cuidados daquela primeira parte que fala. A outra parte, só quero explicar brevemente, voltando no material didático. Assim, a gente sabe que quando a gente parte, né, um retificador, que nem o caso, esse exemplo que eu estou rodando com ele aqui ainda. Se eu pegar aqui, apagar essa curva aqui, e só pegar a corrente aqui no diodo, né? Deixa eu pegar, vou plotar ali a corrente no diodo, olha, eu tenho aquele surto inicial, ok? E depois eu tenho que ele não é repetitivo até o capacitor se carregar, como nós explicamos. Então esse é o corrente de surto. De repente ela pode ser muito alta ao ponto que o diodo não vai resistir, né? Ou esse repetitivo aqui, olha, que nem esse caso, nesse exemplo, né? Tá com 1,5 amperes aqui, um exemplo só que eu peguei. Isso, o N4001 não suporta esse repetitivo, esse valor aqui. Então aqui eu teria que mexer a coisa, ou diminuir o capacitor, ou eu colocar um resistor aqui, né? Se eu colocar um resistor aqui, eu vou limitar, né? Eu vou limitar essa corrente
durante os picos que vai ter, né? Então qualquer surto, tanto o inicial quanto os repetitivos, vão estar sendo limitados por um resistor de surto aqui, ok? Então ele acaba limitando para que eu não ultrapasse o limite. Mas a minha saída aqui eu posso pegar diodos que suporta maior corrente, diminuir o capacitor como nós vimos, apesar dele filtrar menos, né? Eu vou aumentar a ondulação, mas eu diminuo, né? Quando diminuo a capacidade, eu diminuo o surto aqui, a corrente de surto. Mas eu posso também, uma das soluções é o que ele está mostrando aqui. Eu colocar um resistor de baixo valor aqui, que ele limita a corrente, mas e protege, né? E não deixa passar dos limites aqui de corrente que suporta de pico repetitivo aqui, ok? Então, esse é o ponto que eu queria abordar nesse tópico. Agradeço a atenção, obrigado.